enrolado com justiça, todo enrolado com problemas, inclusive, de corrupção. E o Flávio Dino achou o fio da meada agora, que é o quê? As emendas. É só sair atrás das emendas, vai se achar muita sujeira e a rapaziada tá com medo. Então, anotem. Ninguém vai peitar o STF, ninguém vai peitar o Lula e vem aí o IOF, de novo, amplificado, que vai transformar o Brasil no país com a maior carga tributária do planeta. Acredito que vocês queiram, depois da fala do Mano, se manifestar. Todos, né? Todos, as notícias se completam justamente por isso, né? Porque antes mesmo do governo federal anunciar que a Advocacia Geral da União ou defenderia ou entraria com essa ação do IOF, já se falava nos bastidores, né? Que o Centrão, junto com o Hugo Mota, pressionavam o governo Lula, dizendo que se ele entrasse com essa ação junto com a AGU, provavelmente, em retaliação a isso, o Nicolas Ferreira seria o presidente da CPI do INSS. Então, antes do governo Lula tomar essa decisão, o que foi colocado na mesa foi justamente isso. Então, aquilo que a gente vinha dizendo e analisando justamente sobre o Hugo Mota estar mais perto do centro para dar governabilidade, que o governo federal foi inteligente porque o candidato do governo era um candidato mais extremista, mais ligado ao PSOL. E aí, obviamente, que o Hugo Mota ganhou muito espaço e acabou aproveitando justamente essa relação com o governo. Mas me parece que na questão da anistia foi uma queda de braço favorável ao governo e a própria oposição criou uma relação mais desgastante. Mas agora, em relação ao decreto legislativo que foi apresentado e aprovado para derrubar o IOF, parece que o Congresso quer, dessa vez, fazer uma queda de braço com o governo federal. Vamos ver se os rumores vão entrar em prática mesmo e se o governo federal vai começar a ter retaliações nesse sentido. Mas me parece que, de qualquer jeito, o governo federal perde força no Congresso, dona Magda. Qual a tua opinião, Tiago? O que tu entende? Dona Magda, tudo isso que está acontecendo. Eu entendo que os poderes, eles são harmônicos, porém independentes, e me parece que não se está respeitando o direito do parlamento em, não sei se invalidar ou fazer um recalque de uma ação de um dos poderes. Alguém há de dizer, mas se a pessoa achou que é inconstitucional, ela deve ir ao judiciário. Bom, talvez até aí tudo bem, ainda que o PSOL, o partido da contradição, né, que no nome tem socialismo e liberdade, são coisas antagônicas, mas enfim, o PSOL perdeu no voto, perdeu na democracia e está tentando buscar o tapetão, inclusive sugerindo que o Xandão julgasse essa matéria. O Gilmar Mendes foi o sorteado. Mas hoje, como o Xandão relata tudo na República, né, os outros ministros têm tempo para passear para a Europa. Ontem o Guto falou do Gilmar Palusa, tem tempo de ir em show do Caetano, em show de não sei o quem, a mãe do Badanha, blá. O Xandão está relatando tudo. Então, o Gilmar Mendes foi sorteado e abriu mão para Alexandre de Moraes. E quem entrou agora foi a União. O direito de entrar no judiciário, está na Constituição, né? O juiz experiente. Agora, o judiciário devia ter dito não. Não, isso não pode ser revertido. Como, aliás, a Suprema Corte fez semana passada nos Estados Unidos, quando disse para os graus menores de jurisdição federal, disse, vocês, juízes da primeira instância estadual, vocês não têm legitimidade para abordar temas federais e atrapalhar o exercício do presidente da República. Então, quem deveria, de per si, de ofício, dizer, olha, não. O presidente emitiu um decreto, o parlamento cassou o decreto e isso é constitucional. Esses são os freios e contrapesos que uma república democrática e federativa tripartite como o Brasil precisa ter. O presidente solta o decreto, o parlamento caça, derruba, e era isso. O parlamento é, aliás, a representação do povo nos 513 deputados e a representação da República nos 81 senadores. Mas Montesquieu, nesse momento, se revira, ele que dizia da repartição tripartite, né? Executivo, judiciário e legislativo, se revolve na tumba porque não há no Brasil mais uma democracia plena, não há mais no Brasil uma segurança jurídica e não há mais a certeza de que o STF, fará justiça. Eu não tenho dúvida, o Xandão vai dar pró-Lula, porque há um consórcio hoje político entre o Executivo e o Judiciário também. Guto, por favor. Pois, Magda, eu quero seguir de onde parou o Tiago, sem julgamento de mérito, mas é do direito, né? Inclusive da separação dos poderes, esse pedido da AGU, Advocacia Geral da União, para revisão dessa decisão do Congresso Nacional. Não é novidade, né? Porque justamente pela separação harmônica e independente dos poderes, um não pode invadir a atribuição do outro. E essa vai ser certamente a argumentação central desse pedido do governo. Também sobre a segurança jurídica de atos. É isso que o governo vai questionar no STF. O que a gente não pode é reclamar do STF, porque ele está, então, cumprindo uma de suas funções precípuas, né? Para aquilo que ele está estabelecido, para ser o poder moderador, para ser o poder que interpreta as questões da Constituição. Agora, uma informação que rolou hoje nos bastidores, Mano Chentes, era que, e isso é informação bem quente, assim, de que o Hugo Mota teria, mesmo depois de acordado com o Lula e com o Haddad, essa questão do IOF, de deixar passar, etc., ele voltou atrás, o que seria para alguns governistas trairagem, porque num encontro daquele grupo Prerrogativas, o Haddad teria feito um discurso, uma fala, enfim, tratando o Hugo Mota, chamando o Hugo Mota de infantil.
e que o Hugo Mota ficou sabendo, não gostou e, por isso, tocou à frente a esse pedido para a revogação do decreto. Veja, o próprio Haddad desmentiu isso, disse que tentou contatar o Hugo Mota para desmentir, dizendo que, olha, em nenhum momento eu fiz isso. Mas vamos lá, se for verdade isso foi tratado por todos, foi tratado pelo Lauro Jardim, foi tratado pela Bela Megali, hoje, durante o dia inteiro, como informação mais do que fofoca, Magda. Se for verdade isso, que o Hugo Mota toma uma decisão porque ele não gostou de que o ministro teria chamado... fecha tudo e vamos lá. Exatamente. Aí são garotos mimados comandando uma república. Né? Indiferente. Se o Haddad chamou o cara de infantil, é um erro. E o outro que cometeu uma ação dessa monta porque ficou chateado, né? Eu sei que o Hugo Mota é um garotinho mimado, gosta tanto do pai, que ele mandou R$2 milhões de emenda para a cidade que o pai é prefeito. Ele é um cara de família, né? Família dele, em primeiro lugar, Mas vamos lá, Mota, né? Não dá pra... E o Haddad também. Vamos ter um pouco mais de maturidade pra tratar as coisas. Essa é a minha opinião em relação a isso, Magda. Ali, Clemente, por favor. Gente, difícil quando a gente começa a ouvir o blá blá blá, com toda aquela carga populesca que a gente começou a ouvir nos últimos dias. E eu fiquei especialmente impactada com a fala do presidente, quando ele trata exatamente dessa... Começou já como o Haddad, né? Com aquele papo dos ricos, dos pobres, blá, 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 aquela marca de comida pra gato que a gente conhece, que eu não vou falar aqui. E aí a gente vem e se confronta com essa fala de que houve uma rebelião, né? Uma rebelião contra o IOF. E, poxa, uma rebelião de quem? Só pode ser de bandido. Rebelião eu só conheço rebelião de preso, de bandido. Mas, gente, O comunista chamou os 200 milhões de brasileiros de tirania. Sim. O Brasil é uma rebelião, é uma trairagem, né? Como é que a pessoa vai ao nosso presidente? Mas houve uma rebelião. Gente, uma rebelião das pessoas que foram nossos representantes e que estão lá lutando, gostam ou não gostam, lutando pelo que acreditam e são a voz do povo, eles têm mais é que fazer isso mesmo. Ponto pra eles, que tanto a gente critica. Agora mais, aí vem com essa história de diminuir privilégios. Para, IOF é imposto sobre operação financeira. Qual é a maior dívida que o brasileiro tem hoje em dia do cartão de crédito? É a maior dívida, com a maior taxa. Tá todo mundo endividado. As pessoas não conseguem pagar suas contas, metem no limite do cartão e vai me dizer que isso é coisa de rico? Rico não deixa ali os 5 mil no cartão de crédito. Rico deixa 500 pila, que é na conta corrente, porque o resto tá investido, de preferência fora do Brasil. Então é uma palhaçada vir com esse argumento que, infelizmente, algumas pessoas compram. É feio, é sujo, é mentiroso, porque é pra tentar enganar quem não entende o mínimo. Não pode. Mais um imposto, gente. Nós temos um monte de imposto. Uma caçamba de impostos. É isso, Magda, obrigada, porque eu tava ali, ó. Então, assim, quando a gente vê que começa a escorregar pra esse discurso populesco, é porque não tem mais argumento. E a ideia é realmente afirmar uma narrativa que, se as coisas seguirem, né? Eu também concordo com o Thiago, eu acho que vai o Xandão, sempre ele, né? O Deus Supremo, vai acabar passando essa, mas suponhamos que não passasse, então tu tem a narrativa de que, bom, o Brasil não vai dar certo porque a gente continua valorizando e privilegiando os ricos, esses malvados que têm empresas e empregam pessoas. Doutor Ruschel, por gentileza. Não, Magda, nós estamos cheios de novos Robin Hoods nesta nossa sociedade aqui. Me impacta. Eu estou impressionado. Emerge Robin Hoods de todos os lados. Espero que você não esteja falando da gente, né, doutor Ruschel? De novo, vou começar a ser interrompido. Não, eu só fiquei com uma dúvida. Tanto carinho, todos é que eu tava com muita saudade, doutor. Muita saudade. Tu tá justificado. Foi um... Mas eu vou para os Robin Hoods. Vamos entender o primeiro Robin Hood que surge, né? Tá todo mundo preocupado com os impostos. Tá todo mundo preocupado, sabe com o quê? Porque o único que tinha que ser elogiado nisso tudo é que se chama o tal de ministro Dino. Porque ele resolveu de fazer aquilo que quem tem um pingo de moral, deveria apoiar. Ele resolveu revisar as emendas. Para onde vai, quanto vai, o que se faz com elas, onde foi parar na casa de quem, na rua principal de que fez. E isso simplesmente caiu com uma hecatombe dentro do Congresso. E então o Hugo Mota, que já foi chamado de esquerdista nessa bancada aqui, já foi chamado de esquerdista, e eu não acho que ele seja esquerdista, acho que ele é político, ele é o que ele quiser, tá? Já foi chamado de esquerdista por supostamente indecisões estar protegendo o governo. O Hugo Mota, às 11h30, na calada da noite, resolve marcar uma apuração, uma revogação, uma medida que passa em 24 horas na Câmara e no Senado. Senhores, não sei quantas vezes pode ter acontecido isso na história, mas em 24 horas ele passa pelo Congresso, pelo Senado e derruba a decisão do governo. Então, esses Robin Hoods, agora, todos estão a favor da sociedade, querem reduzir os impostos. Mas eu tenho que acreditar que agora o Congresso ficou sério. Então, todo mundo está a favor disso. Vou pegar o outro Robin Hood, que também não é Robin Hood. O governo também não tem nada de Robin Hood. Ele precisaria fazer cortes para equilibrar, nós temos o arcabouço fiscal, ele precisa fazer gastos, cortes, e ele não quer o desgaste, faltando 1 ano e meio para a eleição. Ele está em cima de teses popularescas, porque é um governo para o povo, e por isso que ele se elegeu a maioria das vezes que concorreu. Ele não pode cortar verbas públicas. Então, ele estava no dilema. Então, criou a contrapartida do segundo Robin Hood, que ele quer também defender os pobres. Vejam como os pobres estão defendidos nesse país. É impressionante. Todos. É o único Mas eu não entendi. Eles estão passando fome, não podem morar? Os únicos que estão com 100% de aproveitamento neste país são os pobres, que todos estão querendo defender ele. Feito isso, o esclarecimento para minha querida, queria saber para quem era ou para quem não era, eu quero dizer que não escapa ninguém. Porque na mesma semana da tua ausência, Ali, se aprovou aqui o aumento desmesurado de deputados, e nós trouxemos quanto vai representar para esse povo tão defendido aqui, que não podia mais ter taxa, não podia ter mais gasto, não podia, mas teve. Aprovado.
aprovaram mais toda essa tropa aí que vai gastar mais um monte. Então, feito isso, pelo menos desmistificado todos os Robin Hoods que apareceram por esse mundo aqui, eu só quero dizer que o decreto legislativo, ele está seguindo o caminho legal. Há um órgão legitimamente constituído, constitucionalmente constituído, onde a Advocacia Geral da União fez o pedido, será examinado e terá uma decisão que, se não concedido, estará dentro da legislação e que, se concedido, também estará dentro da legislação, porque vai se analisar a constitucionalidade do pedido e não o lado que eu gostaria que fosse ou o lado que eu não gostaria que fosse. Vera, por favor. Eu proponho uma reflexão pegando o personagem central que foi trazido aqui pelo Ruschel, né, durante a explicação, as suas justificativas sobre Robin Hood. Robin Hood, historicamente, né, ou na lenda, roubava dos ricos para entregar aos pobres. E quem se apresenta como pai dos pobres hoje? O atual presidente da República. E ele está entregando aos pobres tudo aquilo que foi prometido? Não, não está entregando. Está deixando todos nós cada vez mais pobres. Nós estamos aqui falando de IOF, que é um tipo de imposto. Mas se nós puxarmos todos os outros impostos que nós estamos sendo submetidos, estamos sim ficando cada vez mais pobres. Tiago, por favor. A gente precisa entender, né? A gente fala sobre... antes de eu fechar, eu O Mano também quer falar. Sobre Robin Hood é engraçado, porque quem deu 500 milhões em abatimento de impostos para os donos da Americanas foi o Lula, né? Quem pagou sexta-feira R$500 bilhão em emendas, sendo 20 milhões para o presidente do Senado, foi o Lula, né? Mas isso passa batido dos livros não tão infantis. O que é pior nesse aumento de impostos, e aí depois a Ali tem uma péssima notícia, o homem voltou de férias, Ali, parece que... Bom, o pior desses aumentos de impostos é porque o governo gasta muito e gasta mal. A nossa dívida já subiu 13 pontos percentuais em 2 anos e meio de Lula. Já já nós vamos ficar insolventes. Não vem com essa história de captar dívida dos Estados Unidos. O Brasil não usa dívida para gastar infraestrutura, gasta dívida para roubar no INSS. Ontem mesmo eu trouxe a história dos pescadores fantasmas, mais um roubo no governo de Lula, no INSS de Luiz Inácio. Quer dizer, então não venha com esse papinho, né? Não venha à esquerda com esse papinho de que estamos aumentando nos ricos para dar para os pobres uma pinóia. A gente sabe que é tudo para a companheirada. O Lula criou quase 300 cargos em estatais, foi inclusive apontado pelo tribunal lá, que o Vale de Contas diz, olha, vai dar ruim. Eles tiram do pobre e botam no próprio bolso. Eles precisam do pobre para se eleger, precisam que a pessoa continue pobre para poder falar para o senhor e para a senhora na urna, no palanque político, e dizer, não, porque nós defendemos, porque veja só, vamos gastar. Já já vai estourar também escândalo no Bolsa Família, pode ter certeza. É só a PF querer, já já vai ver quem é que está recebendo essa bolada. Então, infelizmente, não é um aumento de impostos pensando no bem das pessoas. É mentira, o Lula é mentiroso, o Haddad é mentiroso, não acredite nessa gente. Eles querem aumentar impostos porque gastaram demais, porque se roubou demais sob os olhos deles, e agora eles precisam pagar a conta. Colegas, tanto o Vitorino agora, depois o Mano, vão concluir que o assunto se misturaram. Vitorino, por favor. Bem, sobre esse assunto, eu quero dizer o seguinte, vou fazer uma previsão agora. O Alexandre de Moraes, claro, vai beneficiar o governo e vai ficar por isso mesmo. Nós veremos, mais uma vez, as duas casas legislativas humilhadas. Nós temos em torno de 100 e poucos parlamentares de direita, 100 e poucos parlamentares de esquerda, mas a turma do meio é enrolada. E essa turma do meio, a gente sabe, eles têm medo da toga. E a toga no Brasil foi dominada. Vejam vocês o que acontece na Venezuela, aquela comissão eleitoral da Venezuela, a vitória do Maduro. Em Cuba é assim. Em todos os países totalitários, o domínio absoluto sempre é a primeira coisa judiciária. O próprio Irã, né? Os ayatolás lá têm máquina judiciária toda na mão dos ayatolás que decidem o que eles querem. O Brasil adotou o regime totalitário. Ou seja, o parlamento vai ficar quietinho, anotem. Mas vamos colocar o rapazinho lá de Minas Gerais na presidência da CPI. Não vai dar em nada. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O rapazinho já tem 3 ou 4 denúncias lá no STF. A hora que o Alexandre de Moraes quiser, vai tirar um papel daquele da gaveta, ele manda prender esse guri. Nós estamos vivendo esse universo. É isso que existe hoje. Não existe lei. Está previsto que pode recorrer. Não está previsto coisa nenhuma. Está previsto, não tem previsão nenhuma. O decreto legislativo é um fim em si mesmo. Respeito entre os poderes é constitucional. E isso, num país decente, como aconteceu nos Estados Unidos, isso aqui, nós não podemos julgar. Isso aqui você se entenda com o parlamento. Isso aqui é uma decisão legislativa. Então, a previsão que eu faço é que, infelizmente, não vai dar nada, só que isso eu avisei desde o início do governo Lula. Notem, o Lula vai enterrar as contas do país quando ele não tiver mais o apoio popular, quando não tiver mais o apoio parlamentar, o que ele vai fazer? Vai se pendurar no STF. O mesmo STF que tomou centenas de decisões contra Bolsonaro e até hoje não tomou nenhuma contra o Lula. Guto, por favor. É importante o debate sobre corte de gastos e os colegas ano passado trouxeram um pouco sobre isso, porque a gente escuta muito sobre o corte de gastos no Executivo. Claro, o Executivo é responsável pelo orçamento da União, é responsável por arrecadar e por dividir os recursos com o Legislativo e também com o Judiciário. Esses outros dois poderes, a gente não escuta nada de corte de gastos. Aliás, na mesma semana que Hugo Mota e seus Blue Caps, né? E seus aliados, como o Vitorino colocou ali, os são meus aliados. Não, tu é aliadas. Esses são aliados. O Vitorino lembrou ali que são 300 e poucos do Centrão. Eles gritam... não sei se justo ou injustamente, corte de gastos. Eles votaram na mesma semana. Aumento do fundo partidário, mais quase 300 milhões para os partidos políticos sustentarem as suas máquinas, aumento de deputados, mais 18 deputados,
e com os 18 deputados vem o trenzinho da alegria dos deputados estaduais, etc. Né? E tem um estudo hoje de que o Brasil tem o segundo parlamento mais caro do mundo. O parlamento brasileiro custa 5 bilhões e 300 milhões de dólares por ano, só fica atrás dos Estados Unidos. Mas vamos lá, tem um outro poder que passa ao largo disso, que é o judiciário. Tem uma notícia de hoje, que diz que os gastos do judiciário com salários acima do teto cresceram em 50% em um ano. E quem que questiona os salários acima do teto do judiciário? A gente escuta muito questionamento aí de salário de professor, salário de policial, né? Aqui mesmo, no Rio Grande do Sul. Né? A base do governo se articulou aí na Assembleia para barrar o auxílio saúde para policiais civis. Os deputados tiveram que fazer manobras para conseguir manter vivo o auxílio saúde para policiais civis. Obrigado. Eu sei, eu estou te dando crédito. Te dei o crédito no dia. O STF, por exemplo, STF tão elogiado aqui pela Hillary Clinton, deixou por unanimidade a verba do judiciário fora do limite fiscal. Porque lobo não come lobo. Né? Lobo não come lobo. Então, nós temos dois poderes que vivem vidas nababescas, né? Ganham salários milionários e que, na hora de apertar, corte gasto, é só de um lado. Eu concordo que tem que cortar gasto no executivo. Concordo. Mas a gente tem que olhar para dentro do legislativo e do judiciário. 60 bilhões em emendas. E, Thiago, se o governo não pagar as emendas, o presidente é impeachmentado. Tu sabe disso. Todos os presidentes são obrigados a pagar porque está na Constituição. O que é uma excrescência essas emendas. Emenda para o Teruel, aquele deputado que é contra o imposto, o Mano Chantes, mas que colocou 2 milhões de reais no seu condomínio, que é um condomínio de luxo, considerada Beverly Hills paulista, para fazer o asfalto na sua casa, em casa que vai a 40 milhões de reais. É para isso que nós estamos colocando nosso dinheiro. Nós temos que olhar o sistema como um todo, não só um lado. Gustavo Vitorino, de alguma forma, em algum momento, nós temos que sorrir, né? E sorrir